Olá, planeta das orquídeas e coquedamas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer o plantio de duas belíssimas plantas. É a Cattleya Leopold Jurerê. A cliente comprou esses dois vasos e pediu para fazer o plantio dessas duas juntas para enviar para ela. Então, o plantio que eu vou fazer hoje é em cachepô. Deixa eu colocar aqui do lado. Cachepô de madeira alto, tá? Ó, é um cachepô de madeira alto, então eu vou utilizar substrato nesse plantio, tá? E eu vou fazer um vídeo, postar aí posteriormente plantio em cachepôs de madeira baixo, daí somente com musgo esfagno, sem substrato. Então no vídeo de hoje é plantio em cachepôs de madeira alto com substrato, tá? Essas plantas gostam bastante de cultivo em madeiras. Na natureza elas estão em madeiras, em troncos de árvore, então elas se desenvolvem muito bem em madeiras. É muito fácil de você controlar a rega, você pode molhar tranquilamente, dependendo do tipo de substrato que você for utilizar. Neste cachepô, você pode cultivar até na chuva, sem problema algum. Então é fácil, você não erra na rega, a planta se desenvolve muito bem. Quando ela começar a grudar as raízes na madeira, ela se desenvolve e cresce super rápido, tá bom? Então vamos acompanhar o passo a passo do plantio. Então a primeira coisa, a gente vai retirar essa orquídea desse vaso, ó. Como que a gente sabe qual que é o período correto, quando que a planta está precisando de um replante? Ela já está começando a soltar, ó, a brotação nova está quase totalmente para fora do vaso, tá? Neste caso aqui. Este outro vaso, ó, é a mesma coisa também. A próxima brotação já vem para fora do vaso, então a orquídea não vai ter onde soltar as raízes novas e se fixar. Então já é uma hora boa para poder fazer o plantio dessa orquídea, fazer o replante dela. Então a gente aperta bem o vaso para soltar as raízes. E aqui a gente, como já é um substrato antigo, a gente vai retirar todo esse substrato em que ela está plantada. A gente vai limpar todo esse substrato e vamos deixar as raízes bem limpas. Agora vamos para o outro vaso. Limpar bem, tirar todo esse substrato. Se o substrato for novo, eu posso fazer o plantio com esse mesmo substrato, já que eu vou fazer o plantio em cachepô alto, né, com o substrato. Então se o substrato que ela for plantada ainda, o substrato novo, eu posso utilizar o mesmo. O que pode acontecer quando você for desenvasar sua orquídea? Deixa eu mostrar aqui, quero ver se eu vou conseguir mostrar bem para vocês. Essa orquídea, ó, aonde começou o crescimento dela, correto? E ela acabou bifurcando já bem no início do crescimento, ó. Cresceu vegetal para cá e cresceu vegetal para cá, certo? Esse vegetal deste lado, ele se desenvolveu bem, os pseudobulbos cresceram bem, a planta floresceu já, está com brotação nova, né? E essa lateral aqui, ela meio que estagnou, está bonitinha, mas estagnou. A planta não continuou o crescimento nessa lateral aqui, pode acontecer quando a planta bifurca. E quando você vai desenvasar essa orquídea, pode acontecer, ó, dessa lateral aqui, quando a gente chama que tem duas plantas no vaso, ó, essa lateral ela tá solta, né? Aqui você tem uma outra planta, uma outra orquídea. Como ela está solta, você pode retirar a hora que você for fazer o plantio. Esses bulbos antigos aqui, ó, esses bulbinhos bem antigos aqui, você pode retirar da planta. Às vezes ele sai fácil, ó, ele já saiu na hora que você está repartindo. Ficou um cortezinho aqui, você sela essa parte com própolis ou canela em pó. Essa traseirinha, quando acabou soltando, eu não vou fazer o plantio junto com essas duas, né? Esse daqui eu vou amarrar numa árvore, deixar ela se desenvolver bem numa árvore, que ela vai crescer bem. Pode ser que ela comece a ativar aqui daí as geminhas,
porque essa parte estagnou, como eu comentei, né? Só essa parte aqui vegetativa que cresceu bem, essa outra lateral da planta. Então essa parte aqui vai para a árvore. Prontinho então, plantas limpas. Olha só que enraizamento lindo, saudável, não preciso retirar nada. Eu só coloquei embaixo de uma torneira no tanque, ó, limpei bem os pseudobulbos, retirei todas as folhas secas, limpei bem as folhas, dei uma lavada nessas plantas, tá? Ó, estão bem limpas também, está com lindo enraizamento. E agora a gente vai juntar as duas, que é o que a cliente quer, né? Que a gente faça o plantio dessas duas belíssimas Leopold em um cachepô, para ela ter uma touceira, né? Então vai virar uma touceira rapidinho. Então aqui o cachepô que eu escolhi para fazer o plantio é o cachepô de 25 por 25, tá? É um cachepô bom, ó. Então ele vai sobrar de 3 a 4 dedos em todas as laterais para essa orquídea se desenvolver bem. Aqui a gente vai juntar as duas traseiras desta orquídea, ó. Aqui são partes que não brotam mais. Pode acontecer de soltar brotação, mas é para as frentes, né, onde tem emissão de brotação nova, que essa orquídea está crescendo. Mas ela pode acontecer de soltar brotação também nas traseiras, tá? Então a gente vai juntar, ó, essas traseiras destas orquídeas e plantar no meio desse cachepô, que dela vai ter todas essas laterais para crescer e se desenvolver bem, tá bom? A primeira coisa, a gente coloca uma camada de musgo esfagno embaixo do cachepô para manter a umidade, porque aqui neste plantio seca super rápido, depende do local onde se for cultivar. Então ele é totalmente vazado, a ventilação é muito boa, seca com facilidade. Eu molho, não fica água parada, então é um substrato que molhou, ele seca com mais facilidade. É isso que orquídeas gostam, elas gostam de umidade, porém que o substrato ele seque e não fique muito tempo encharcado, porque senão pode acontecer de apodrecer as raízes. Então, antes de qualquer coisa, para facilitar a sua vida, você mede mais ou menos aonde você vai plantar essas orquídeas e aonde você precisa amarrar essas orquídeas. Então eu vou precisar de um amarrilho nessa ponta e nessa ponta. A princípio, 2 amarrilhos, tá? Então, para facilitar a sua vida, você já passe os amarrilhos antes. Porque depois que você colocar o musgo, colocar o substrato, fica um pouco difícil de você conseguir amarrar essas orquídeas, de passar o amarrilho, né? Para poder fixar elas. Na dúvida, você já passa antes, que vai facilitar bastante a sua vida, né? Aqui no caso, eu vou colocar um ali e um aqui. Mas como são plantas altas, elas podem ficar bamba. Então eu posso passar mais 2 amarrilhos ainda. Lembrando, gente, nunca amarre suas orquídeas. Vou só colocar aqui de lado. Fica aí, menina. Nunca amarre suas orquídeas nas brotações novas, que é muito fácil de quebrar esses pseudobulbos novos, tá? Sempre procure o rizoma antigo no meio do rizoma para você amarrar suas orquídeas. Então passei 2 aqui, vamos passar mais 2 aqui para ficar já bem fixada essa orquídea. Daí qualquer coisa a gente troca e muda aqui, é que facilita bastante quando você vai fazer o plantio. Tá, agora vocês vão colocar uma camada de musgo levemente umedecido. Eu vou colocar na parte de baixo desse cachepô, porque vai ficar um controle de umidade, né, nesse plantio. Vai ter um pouco de umidade na parte de baixo, então se faltar umidade no substrato dessa orquídea, ela começa a esticar as raízes procurando a umidade que está ali no musgo esfagno, na parte de baixo, tá? Então você coloca uma camadinha só embaixo ali, para segurar essa umidade, tá?
E agora a gente entra com um pouco de substrato. O substrato que eu utilizo é substrato para orquídea epífita, que é a casca de pinos e o carvão vegetal. Só coloco um pouco aqui que eu já vou colocar essas orquídeas para amarrar elas. A gente amarra sobre esse substrato. Então agora a gente já coloca essas orquídeas para poder amarrá-las. Então a gente junta as traseiras dessas plantas, como eu expliquei anteriormente. E vamos amarrar. Pega as ponteiras aí que você colocou. Ó, viu como facilita na hora de você plantar essa orquídea? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. E aí você vai pegar as ponteiras e amarrar, né? Eu coloquei aqui sobrando já mais umas ponteiras. Se caso precisar, a gente usa. Senão é só retirar. Agora deixa eu virar aqui de lado para ver se vocês conseguem ver bem, ó. Daí é essa ponteira com essa aqui, né? Puxa aqui no meio das raízes e pega ali o rizoma mais antigo passando pelo meio do rizoma, tá? Junta as traseirinhas e amarra. Pode amarrar bem, tá? Não precisa amarrar com tanta força para não machucar a planta, mas você tem que deixar a planta fixa. Como é uma orquídea alta, ela ainda não fica bem presa, então eu vou ter que utilizar esses outros amarrilhos que eu coloquei aqui. Você fixou bem essa planta, ó. Ela está bem fixa já. Depois a gente pode tutoriar esses pseudobulbos, como eles são altos, para garantir que essa planta fique bem amarrada nesse plantio, tá? E daí eu pego essa outra ponteira aqui. Aqui, como é uma brotação nova, então eu não posso passar aqui. É perigoso. Então eu vou inverter, ó, esse amarrilho pra cá. Vamos ver se eu vou conseguir passar ele. Ó, por isso que dificulta você passar o amarrilho depois. Você não acha daí o local certo pra passar. Porque daí já tem o substrato, tem o musgo. Então pode dificultar um pouco ali na hora de você passar. Agora eu vou passar aqui, ó, no rizoma mais antigo. A única dificuldade realmente é aqui na hora de você amarrar essa planta. Dá uma apertada ali para fixar, ó. Ela ficou bem fixa já. Claro que como é pseudobulbo alto, ele não vai ficar preso, mas o rizoma da planta está preso. Ali na parte de baixo, que é onde ela se fixa nas árvores, nos galhos das árvores, está bem preso, que ela vai soltar o enraizamento, né? A parte de cima ela fica assim mesmo, tá? Por se tratar de uma planta caneluda, como a gente chama, né? Uma planta alta. Então, ó, já estão amarradas essas duas orquídeas dentro desse cachepô, certo? Ó. E agora a gente vai entrar com o substrato. A gente vai completar todo esse espaço que ficou livre. Já corta essas ponteiras dos amarrilhos. Deixa uma pontinha ali se você precisar puxar. Só pegar um alicate na pontinha e dar uma puxadinha ali se caso precisar. E agora a gente completa com o substrato, tá? É bem simples, não tem segredo, ó. E cobre todas essas raízes da planta. Lembrando, você vai cobrir as raízes somente, tá? Rizoma, você tem que deixar para cima do substrato. Deixa o rizoma respirar, para essa planta se desenvolver bem e crescer bem, tá? Então tá aí, gente, olha que simples que é de fazer esse plantio.
Aí eu fiz o plantio de duas catleias, né? Catleia Leopold, a belíssima Leopold Jurerê, plantadinha em cachepô de madeira alto com substrato, tá? Então é isso aí que é o plantio, ó. Aqui você vê que a planta está bem fixa. O que que a gente pode fazer para deixar essa planta mais fixa, para não correr o risco dela ficar solta e não se enraizar? Você vai pegar palitos de bambu, tá? Se você quiser fixar mais essa planta, né? Você vai pegar, colocar um palito de um lado do cachepô. Lembrando, não passa nos brotos novos, no rizoma novo, tá? Sempre no rizoma e pseudobulbo antigo, ó. E vai de um lado ao outro do cachepô, dá uma leve apertada ali e passa lá para o outro lado, ó. Então ele passou para cá, estão vendo? E para cá. Depois você pega aqui um alicate e só corta essas ponteiras aqui para não se machucar. Corta essas ponteiras aqui. A orquídea já ficou mais fixa. Ah, mas a minha orquídea ainda não está fixa. O que que eu posso fazer? Daí você vai pegar palitos também. E aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho. Daí você vai fazer o quê? Você vai prender. Eu não posso colocar esse palito direto nesse substrato porque ele não vai se fixar. Então você vai ter que dar um jeito de prender ele na lateral do seu cachepô. Você vai passar um amarrilho, ó, de um lado ao outro. Coloca bem para baixo, né, esse palito, essa madeirinha que você vai usar como estaca. E você vai prender. Aqui o ideal é um amarrilho menor, né, mas só para mostrar para vocês. Ou pode prender com arame aqui. Ó, daí ficou bem fixo, tá? Isso você vai fazer nas partes onde essa orquídea está com pseudobulbos, aonde você possa amarrar. Ó, coloca mais um aqui. E daí amarra mais uma lateral aqui, ó. Ó, você vai passar o amarrilho e amarrar essa madeira aqui, ó. Pode ver como ela tá bem fixa. E você pode fazer isso, ó. Pode amarrar. Eu posso amarrar essa frente aqui, então eu coloco mais uma madeira aqui, entendeu? Posso amarrar essa outra frente aqui, coloco mais uma madeira. Então daí você colocou essas madeirinhas aqui. Daí você vai pegar os amarrilhos, que aqui são aqueles arames. Esses arames assim, né? Você vai pegar esses arames e amarrar os pseudobulbos daí. Ó, amarra aqui. Não precisa amarrar tão forte para não machucar o bulbo. Então eu coloquei duas madeiras, uma desse lado e uma desse lado, certo? Ó, pode ver como é que está esse pseudobulbo. Você vai amarrar ele aqui. Isso é tudo para você deixar a orquídea fixa, para ela se enraizar bem. Todo esse material depois você tira. Depois que você vê que a orquídea se enraizou, soltou raiz pelo cachepô, daí você pode retirar todo esse material. Ó a diferença já. Ó, está bem fixa essa parte da planta. Posso colocar mais um aqui também, ó. Deixa eu levantar um pouquinho mais para vocês verem aqui. Ó, esse pseudobulbo. O pseudobulbo, ele fica bambo por se tratar de uma planta alta. O rizoma da planta está preso, mas se caso eu quiser colocar, dependendo do local onde eu for cultivar essa orquídea, bate muito vento, a planta fica se mexendo sempre, né? Eu posso fixar essa parte. Então eu vou fazer da mesma forma. Eu vou fazer mais uma parte para vocês verem bem, tá? Eu coloco mais uma madeira ali. Passo o meu amarrilho. Lembrando, gente, eu estou usando esse amarrilho aqui só para mostrar para vocês, mas vocês podem usar até o próprio arame, ó. Esse arame que você amarrou pro pseudobulbo também você pode passar e amarrar ali, um barbante. Mas eu estou usando esse daqui só para mostrar para vocês aqui no vídeo. Por isso que estou cortando ali, tá? E daí eu venho aqui
e amarro esse pseudobulbo. Procure não amarrar brotações novas, porque elas são sensíveis, elas estão em crescimento, elas ainda vão engordar, vão se formar. Então se você amarrar, de repente amarrar muito forte, você pode deformar essas brotações novas. O que você pode fazer é, depois que você amarrou essa frente aqui, você pega um arame, ó, o mesmo amarrilho ali, e só passa nessa frente sem amarrar ela, tá? Ó, passou ali e amarra aqui na madeira que você fixou. Você só vai passar no broto antigo, no broto novo, desculpa, ó. Você só vai passar ali, ó. Ele vai ficar totalmente solto aqui, só para segurar esse broto novo. Isso eu estou falando por causa que a gente fez um plantio novo, né? Então tá aí, ó, gente. A planta está bem fixa já. Mostrei como vocês podem amarrar essas frentes, esses pseudobulbos. Você pode passar isso aqui também. Amarra na parte de baixo, né? Que foi feito os amarrilhos ali. E daí você vai completar com o substrato. Agora a gente entra com a rega, molha bem esse substrato. E entra com a adubação do Adubo Maravilha. Jogo bastante adubação orgânica aqui em cima do substrato. No caso do Adubo Maravilha, eu posso colocar em cima de rizoma, em cima de raízes que não queima, tá? Então tá aí este plantio. Plantio finalizado já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ó. Olha como fica linda. Aqui então foram colocadas 2 Cattleyas Leopold neste plantio. Então aqui ela vai se entoucerar, virar uma touceira rapidinho, tá? E aqui depois coloca os amarrilhos, usa ela pendurada. Essas orquídeas gostam de bastante luz para poder florescer, né? Se ela for cultivada no local com pouca luz, ela pode crescer bem, ficar com um vegetativo bonito, né? Um vegetal lindo dessa planta, com bastante frentes, bastante brotações novas, porém não soltar as belíssimas inflorescências, né? Que ela dá uma cachada com bastante flor. Ela pode não florescer se cultivada no local sem luz. Então essa planta precisa de luz solar na folha, porém com sombrite, luz solar filtrada, né? Não luz solar direto o dia todo, que pode acontecer de queimar. Pode até tomar um solzinho mais fraco, período da manhã ou finalzinho da tarde, mas se for sol pleno, o dia todo pode queimar sua planta, você pode perder sua planta. Então é um sol filtrado, tá? Então tá aí o plantio, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que tiver, deixa nos comentários aí que eu vou respondendo para vocês. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos aí para vocês, gente. E ajuda bastante o canal a crescer compartilhando. Então compartilha no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram. Compartilha com todos os seus contatos, tá joia? Um forte abraço e beijos, Brasil!